no segundo gol do Bahia. O Alan Franco não estava conseguindo correr, ele foi para frente, que é onde ele ia correr menos. Eu discordo totalmente, Chacon. Discordo totalmente. Na hora do gol, ele tá correndo. Na hora do, porque na minha cabeça era o seguinte: pô, Alan Franco machucou? Exato. Vai para frente, faz número, fica parado na frente. Só que na hora do gol, ele tá correndo. Na hora que vê o cruzamento da esquerda, ele tá correndo. Quem tem lesão muscular não corre. Olha, ele tá correndo aí, ó. Ele tá correndo aí, ó. Quem tem lesão muscular não corre, velho. Não corre. Então, mas o jeito que ele correu, por exemplo. Ele continua correndo. Depois do gol, ele tá correndo dentro da área. Lesão muscular, se o cara tem lesão, se o cara tá com incômodo, se o cara tá com lesão muscular, ele não corre. Então do jeito que ele tava, era melhor ele ter ficado lá atrás. Do jeito que ele tava aí, era melhor ter ficado lá atrás. Desculpa. Aí eu tô falando justamente como ex-jogador. O cara tem qualquer lesão muscular, o Lucas Ramon, ele saiu imediatamente. O cara não consegue correr. Você viu o Lucas Ramon saindo depois... Mas ele saiu porque tinha substituição, né, Renan? O Lucas Ramon. Mas, Chacon, o que eu tô querendo dizer é isso. Eu entendi. O cara machucou. Beleza, já aconteceu isso comigo. Fica parado na frente. Só que do jeito que ele tá correndo na hora do lance, aí eu tenho o direito de pensar que era melhor ele ter ficado ali atrás mesmo, porque ele tá correndo. Ele não tá parado. Mas aí é o último lance, Renan. É o último lance do jogo. Talvez ele tenha ido para dar o, sabe, vou tentar alguma coisa, vou dar tudo de mim, se estourar, estourou. O cara tava, eu tava focado nele porque o São Paulo já tinha feito as 5 alterações, tava com 1 a menos por conta do Lucas, que sai logo depois das alterações, e logo depois das alterações do Bahia também, que estava fresco, o Lucas tem a lesão. Então o São Paulo tava com 1 a menos, tendo que se virar ali. Beleza. E aí, eu tava toda hora de olho no Alan Franco, ele tava com a mão na virilha. Eu não sei se foi algo muscular ou se é alguma coisa relacionada a pubis. Entendeu? Que aí é uma outra dor, digamos assim, que é uma dor que não some. Aí o cara, às vezes, no último lance, ele fala, porra, eu vou pro tudo ou nada. Então, assim, eu sinceramente, eu não consigo ver uma responsabilidade aí do Alan Franco que ele não, eu não falei isso. Eu não falei que ele tem responsabilidade. Não, eu não tô falando que você falou, eu tô falando eu. Eu não falei que ele tem responsabilidade. Só que se ele conseguiu correr naquele momento, é porque, na minha cabeça, Chacon, não tem lesão. O jogador com lesão muscular, aí não importa em qual parte da perna, não importa. Ele consegue correr, ele não consegue correr. Isso para mim é definitivo, né? Não tô justificando a história do Rafael, não tô. Agora, eu até falei na transmissão também, pô, já que ele machucou, fica lá na frente. Tá tudo certo, só fazendo número. Né? Não tem o que fazer. O cara tá com lesão, não tem o que fazer. Mas é o último lance, Renan, você não concorda que no último lance se coloca no lugar de qualquer... Você já jogou, porra. Se coloca na posição que é você com dor. Beleza. Vamos imaginar, último lance do jogo que você tá ganhando, que o time tá pressionado, que é uma luta, uma briga direta entre as duas equipes por uma vaga na Libertadores do próximo ano. A longo prazo, são 3 pontos que importa. Se você sai com a vitória e jogando em casa como mandante, você não corre? Você não fala, foda-se, vamos embora. Não dá, Chacon, não dá para correr. Você já machucou alguma vez algum músculo? Não tem como correr. Você não consegue correr, o cara para imediatamente, não tem como. Eu ainda acho que ele foi pro não tem como. Foda-se, vambora, meu. Não tem como, Chacon. Não tem como. O cara machucou alguma parte do músculo, algum músculo de qualquer parte da... Eu não sei. Ele não consegue. É isso que eu tô te afirmando. Eu tô te afirmando, Chacon. Eu não tô... Tava com a mão na virilha o tempo todo. Eu não sei se ele machucou ou não. Não fiz é isso que eu tô querendo te dizer. Porque quando eu vi ele com a mão na virilha, eu falei, abriu o adutor. Tá tudo certo, não tem problema, fica parado. Ou sai do jogo. Porque se o cara resolve sair do jogo, eu entendo também. Não, mas aí pode agravar a lesão, pode ser uma lesão simples, e o cara, por ficar mais 10 minutos, agrava e vira um negócio de 2 semanas, vira 2 meses, porque se rompe a musculatura toda do adutor, que é um músculo forte também, é o músculo do passe, prejudica demais. Se ele saísse do jogo, entenderia, machucou, tá tudo certo. Só que depois, na hora do lance do gol, eu vejo ele correndo, pra mim não faz sentido, velho. Porque todas as vezes que eu machuquei um músculo, eu parei, eu não conseguia correr. Não é questão de querer ou não querer. Você não consegue.
E ponto. Não consegue correr. Não é porque assim, é o último lance, eu vou correr. Não consegue correr. Não consegue. Boa, tá aí então, né? Enfim, em relação a esse tópico do Alan Franco, assim, teve uma falha, né, Renan? Que aí eu vou pedir pro nosso querido Chacon fazer aquela imitação depois do cara que tá certo quando existe uma falha do seu São Paulo, né? Mas enfim, teve uma falha clara do Rafael no lance, né? Ele acabou tentando ali, acho que ele tentou jogar para fora, ele deu um saque de vôlei, que foi um negócio ridículo na área, ele não pode fazer isso. Teve uma falha ali grotesca mesmo, né? E ele não é um jogador que tem esse tipo de lance no seu habitual, né? É raro você ver o Rafael entregando um jogo como ele fez, né? Entregando 2 pontos, mas a gente pode entrar nesse terreno. Agora, tem uma outra questão, né? Vocês estavam debatendo aí, Chacon, em relação a essas trocas, né? Em relação a essa parte física do Alan Franco, tinha que estar inteiro em jogo, não poderia estar, tudo mais. O Roger geralmente morre sempre com 2, 3 trocas. Ontem, ele fez 5 trocas com 20 minutos da segunda etapa. E foi até a minha pergunta para ele, e acho que a explicação dele é super válida, né? Ele teve... uma troca que ele não estava planejando, que foi a do Lucas Amon, né? Que inclusive ele foi virar um chute e sentiu ali a coxa, parece, né? A gente vai ver o que foi de fato o Lucas Amon, mas um lance de extremo azar entrou... na panturrilha esquerda, né? Eu via depois ele estava puxando na panturrilha esquerda, se eu não me engano. Na panturrilha, Então, assim, saiu ele, né, para entrar o Cédric Soares. Aí ele colocou o Lucas Moura para jogar 30 minutos, né? A gente tinha informação que ele poderia jogar 15, 20, ele jogou um pouco mais. O estádio estava pedindo também, ele colocou o Lucas. E ele fez 3 trocas juntas, né? Que já era a última parada, então ou ele fazia 3 trocas ou ele morria com alguma, né? Em que ele mudou o time, colocou o Enzo Dias, colocou o Ferreirinho, colocou o Luan. Foi até meu questionamento, e aí ele falou, né, que ele não acha que tem nenhum aprendizado a se tirar dessas trocas, porque ele fez essa questão aí muito mais pensando nas pausas, né? Aí a gente pode questionar, que aí vira uma engenharia de obra pronta, Chacon, a troca do Lucas, né? Precisava colocar o Lucas para jogar 30 minutos, tal, mas aí vira um negócio também muito, muito imponderável, talvez. Fato é, você acha que ontem ele mexeu bem no time, Chacon? Não sei, seria incoerente da minha parte reclamar que não fez 5 substituições nos últimos jogos, fez 5 agora e agora reclamar de novo, né? Aí é reclamar por reclamar. Como é que o cara vai prever que alguém vai se machucar? Não sei. Acho irrelevante. Sinceramente, acho esse debate irrelevante. As mudanças em si é uma coisa. Agora, se ele acertou em mudar 5 aos 20 minutos da segunda etapa, é irrelevante. É um debate extremamente improdutivo. Você pega, ele fez as substituições e o jogador lesionou depois. É isso. Como prever? Se ele tiver bola de cristal, acho que ele está até na profissão errada, porque aí ele consegue prever como é que o adversário vem diferente. E pior ainda, se ele tivesse bola de cristal, adivinhava 6 números de 1 a 60, ganhava na Mega Sena e aposentava. É o que eu faria se eu tivesse bola de cristal. Então, eu acho irrelevante essa discussão. A lesão do Lucas foi um baita azar. O Lucas Amon, ele fez a mudança que tinha que fazer com 2 minutos de segundo tempo. E essa história de que Marcos Antônio e Cebolinha podem ser trocados. Você sabe, o volante do São Paulo é um velho sonho do Flamengo, enquanto Everton Cebolinha interessa ao tricolor paulista. Logo de cara, quero contar que hoje os dois ainda têm condição de serem trocados. Isso porque o Marcos Antônio tem 11 jogos no Campeonato Brasileiro e se recupera de uma lesão muscular, é possível que nem jogue até a pausa para a Copa do Mundo, enquanto o Cebolinha estacionou nas 7 partidas e não será mais aproveitado, ou melhor, não vai estourar o limite de 13 partidas para que ele esteja apto para uma venda para outro clube brasileiro. Logo de cara é importante contar que não dá para imaginar uma troca pau a pau entre Marcos Antônio e Cebolinha. Marcos Antônio supervalorizado, o principal ativo do elenco são paulino, enquanto o Cebolinha, com contrato até dezembro, tem um valor de mercado não superior a 3, 4, no máximo 5 milhões de euros, até porque a partir de julho ele já pode assinar um pré-contrato para se mudar de graça em 2027 para qualquer clube do Brasil ou do exterior. Então, se São Paulo e Flamengo quiserem levar essa história adiante,
vai haver a necessidade de o Cebolinha entrar numa negociação com o Marcos Antônio, além de dinheiro. Isso significa que, se topar fazer um negócio nesse sentido, São Paulo vende o Marcos Antônio, recebe o Cebolinha e mais dinheiro. O Flamengo segue interessado no Marcos Antônio, essa é uma realidade. O São Paulo quer a contratação do Cebolinha. Rui Costa é o grande entusiasta dessa ideia, mas até esse momento não existiram tratativas sobre o tema. A tendência é que essa conversa aconteça daqui a algumas semanas, talvez em meio à pausa para a Copa do Mundo. Porém, pro Cebolinha é mais negócio esperar até dezembro, quando ele sai livre do Flamengo e pode escolher seu clube, faturando bastante dinheiro com o pagamento de luvas. Só para completar, registrar que o salário do Cebolinha de R$1,5 milhão por mês torna o negócio um pouco mais complicado. O São Paulo hoje precisa reduzir custos e contratar alguém com tal salário não parece ser algo extremamente interessante. O campeonato. E falando nisso, dá uma olhada nessa publicação desse rapaz aí. Ele escreveu: São Paulo 2, Bahia 2. Torcida do São Paulo descontente com o trabalho do Roger. Torcida do Bahia descontente com o trabalho do Rogério. Troca simples, eu apoio. Rapaz, para ser sincero, eu também aceitaria essa troca. Só que eu aceitaria essa troca caso o São Paulo tivesse uma diretoria minimamente competente. Nem precisa ser SAF ou ter uma diretoria aos moldes de Palmeiras ou Flamengo, mas uma diretoria que respeitasse o clube e trabalhasse honestamente. Aí tudo bem. O Rogério Ceni é um dos maiores ídolos do São Paulo, se não for o maior. Ele não pode chegar para ser mais uma vez escudo de uma diretoria incompetente. Não dá. E por outro lado, o Bahia SAF não faria essa troca. E sobre o Rogério Ceni, eu queria destacar uma leve passada de pano que ele deu para o Roger Machado e uma pincelada sobre a diretoria. Se liga nisso. Com relação ao Roger, o que eu posso dizer é que é um excelente profissional, a gente já trabalhou muitas vezes se enfrentando como atleta quando jogava, porque somos, acho que meio que contemporâneos, assim, né? Então somos jovens, trabalhamos várias vezes em campo junto e nos enfrentando à beira do gramado. Eu posso te dizer que é um ótimo profissional, trabalhou no Bahia, as referências que as pessoas têm do Bahia, de um ótimo profissional, né? Ele tem tudo para dar a volta por cima e seguir, né, no cargo. As pessoas não escolheram à toa. Acho que ele deve ter um motivo para que as pessoas... Sobre política eu sei do Maciza, aí, presidente, que eu já conhecia, tudo e tal, mas eu não sei como andam as coisas dentro do clube. O carinho do torcedor, agradeço sempre de coração, foram 25 anos trabalhando, né, e defendendo da melhor maneira possível o São Paulo. Eu sempre vou ter o carinho. E o São Paulo vai caminhar com as suas próprias pernas, como caminhou sempre. É um clube com uma grandeza, um clube gigantesco e que vai sempre caminhar de uma maneira ou outra, com um profissional ou outro, com mais dificuldade, com menos, mas vai caminhar sempre à frente, como sempre fez. Eu tive a impressão que o Rogério quis dar uma comparada na gestão do Bahia, do Grupo City, com a gestão de São Paulo. Parou aqui, ó. E eu não duvido que o Rogério Ceni conheça o Roger Machado, porque ele mostrou isso na partida. São Paulo faz um gol e recua, se acovarda. E aí, o outro treinador, sabendo disso, manda volume. E aí é que o São Paulo se complica. Isso aconteceu até o último segundo de jogo. Só para resumir, o São Paulo abriu o placar com o Arthur, um baita de um golaço. Depois desse gol do Arthur, o Bahia empatou. São Paulo foi lá, ficou na frente do placar de novo, com um gol do Ferreirinha, depois de um belíssimo cruzamento do Caleri. E no final, o tal do árbitro resolveu dar 7 minutos desnecessários de acréscimo. Muita coisa para um jogo que não parou tanto assim. E aí estava o São Paulo recuado, cansado, com praticamente 2 a menos, né? O Alan Franco estava lesionado e permaneceu em campo, porque não tinha mais o que fazer, não tinha mais substituições. O Roger queimou a 5 aos 35 minutos do segundo tempo e ele resolveu ficar. Só que com o Lucas Moura não teve negócio. Ele teve que sair porque a lesão dele foi muito séria. Mas bastou 30 segundos desses 7 minutos aí para o Bahia empatar o jogo depois de uma falha absurda do goleiro Rafael. Bacana, era uma bola que já estava praticamente morta e o Rafael deu vida para ela tentando encaixar. Só que quando ele tentou puxar ela, ele escorregou e caiu e a bola sobrou para um cara que não teve trabalho de fazer o gol. E chegou o momento que eu vou entrar na parte polêmica desse vídeo aqui. É aquilo que eu chamo do momento da opinião impopular, que muita gente discorda e tá tudo bem. Você não é obrigado a concordar comigo. Eu não me julgo a voz da torcida do São Paulo. Eu não tenho ego exacerbado para achar que eu tô acima da razão, acima do bem e do mal. Eu entendo que cada um tem a sua opinião e tá tudo certo, não é? Eu não vou ficar aqui desmoralizando ou coisa do tipo uma pessoa que tem uma opinião diferente da minha para prevalecer a minha opinião. Mas eu também entendo que existem pessoas que façam isso, mas tá tudo certo, porque cada um joga com as armas que tem. Só que quem usa isso aqui não precisa ficar tacando merda na cara das outras pessoas, não é? Dito isso,
eu não vou jogar toda a culpa desse gol na comanda do Rafael. E eu não estou passando pano, tá? Porque o erro foi vergonhoso, primário, de fundamento básico e não tem como passar pano para isso. Acontece, meu amigo, que rolou uma coisa que ninguém falou sobre. Quando os caras estavam no campo do São Paulo com a bola, 2 jogadores do Bahia jantaram 5 da defesa do São Paulo. E teve um lá que deu um corte no Cédric. Ali era o momento de matar a jogada. Dá um rodo no cara, dá um tranco no cara, faz alguma coisa, mas não pode tomar um corte desse. E logo depois tocou a bola pro lado, o outro cruzou e aí saiu o gol depois da lambança do Rafael. Rafael foi burro demais de falhar daquele jeito. Mas a linha defensiva do São Paulo foi extremamente incompetente. Não dá para passar pano para a burrice do Rafael, mas também não dá para passar pano para a displicência da zaga do São Paulo, sobretudo passar pano para o Cédric, não é? E eu tô bem preocupado aqui, viu? Porque o Lucas Ramon saiu mancando do estádio depois de sentir a panturrilha. E sabe o que isso quer dizer? É muito simples. Se o Lucas Ramon ficar inoperante, teremos aí o Cédric para os jogos importantes, porque o Roger Machado não vai escalar o menino Mike. E vou além no desabafo. Quando o Cédric entra, a minha vontade de ver jogo sai. E o Cédric me faz sentir saudade do Igor Vinícius. Você acredita nisso? Quem poderia salvar o São Paulo era o Ferrarese, que era bem dizer uma carta coringa nesse plantel aí. Era um bom zagueiro e também jogava na lateral direita. O que é que aconteceu? Emprestaram ele pro Botafogo. E fez até gol, hein? Fez até gol nessa rodada. E outro que não volta mais, e não porque deixou o São Paulo na mão, que nem o Arboleda, mas por lesão, é o Lucas Moura. É, meu amigo, acabou a carreira do Lucas. O Lucas, depois de um tempo, voltou, ficou 20 minutos e no trocar de passadas, ele rompeu o tendão de Aquiles. Não foi por contato, não pisou em buraco nem nada, foi num trocar de passadas. Você entendeu? E no caso do Lucas, nem adianta ficar se desgastando, tentando achar um culpado por causa das lesões dele. Tem gente falando que são os treinos do Roger Machado, é o preparador físico, etc e tal. Só que desde quando o Lucas voltou, ele se lesionou com todos os 5 treinadores que passaram pelo São Paulo nesse período. Eu sei que é difícil, mas nós, e principalmente o Lucas Moura, temos que enxergar que a carreira dele chegou no fim. O corpo dele está pedindo para parar. Na verdade não, pedindo não, tá gritando para parar, dá para ouvir lá da lua. E dessa vez o grito foi forte, viu? Porque essa foi a pior lesão que ele teve, né? Vai tirar ele de campo por 10 meses, e 10 meses é março do ano que vem. E o contrato dele com o São Paulo vai até dezembro, até o final de dezembro. Ou seja, encerrou a carreira dele no São Paulo. E ai da diretoria se renovar contrato com ele, hein? O que o Lucas Moura devia fazer é aquilo que o Oscar fez. Pôr na cabeça que não dá mais para jogar, tá? Os problemas são diferentes, mas desaguam no mesmo lugar, fim da carreira. E dito isso, tem que chamar a diretoria do São Paulo para conversar e rescindir o contrato amigavelmente. E daqui para o final do ano, o São Paulo tem que pagar para ele 12 milhões e 600 mil reais de salário, completando 76 milhões e 800 mil reais desde quando ele chegou. E sabe o que o Lucas Moura fez de relevante no São Paulo desde quando ele voltou? Aquele gol na semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians em 2023. Parou por aí. Há quem diga que foi o gol mais caro da história do futebol mundial. E se você juntar os salários que o São Paulo pagou para todos esses outros protagonistas daquela Copa do Brasil, não dá o que o São Paulo pagou para o Lucas até hoje. Pois é, triste fim da passagem do Lucas pelo São Paulo e triste fim de carreira, não é? Eu não estou esculachando o Lucas Moura, não. Eu só estou passando a realidade. Estou mostrando a verdade para quem quiser ver. E o Lucas Moura não fez por mal, não teve culpa de se machucar, né? Ele acreditou que dava para continuar a carreira dele, mas é aquilo, o corpo não quer mais que continue e ele tem que respeitar, tá bom? Agora, se ele vai rescindir o contrato com o São Paulo amigavelmente ou não, aí eu já não sei. Se eu fosse ele, eu faria isso. E você concorda? Sobre desgaste, Arnaldo, também teve desgaste lá em Bragança, não foi no Morumbi, foi em Bragança. São Paulo empatou com o Bahia com a paçocada do Rafael na última bola, quando estava 2-1 para o São Paulo. E aí, o mais dramático, o Lucas entrou e já saiu, está fora da temporada com uma contusão gravíssima. E o São Paulo muito desgastado também. Terminou o jogo com 9 praticamente, né? Bom, primeiro que o próximo jogo do Brasileiro é contra o Corinthians, exato. Em Itaquera. O Corinthians é o time que se mobiliza para partidas específicas há muito tempo, né? Então, acho que tem essa situação. O São Paulo vai ao Chile antes, contra o O'Higgins, que é com quem disputa a liderança do grupo, e depois joga contra o Corinthians. Tirone, os jogos do São Paulo, na verdade, falando em desgaste, são todos os times, né?
Agora ainda faltam 8 partidas em 25 dias até a parada da Copa para quem joga 3 competições. Então, é uma contagem meio que regressiva. Faltam 8. E os jogos do São Paulo normalmente vêm sendo assim, né? Você assiste até o momento das substituições de uma forma e depois de uma outra forma. Por diversos motivos. Pelo desgaste, porque o banco é fraco. E aí você vê uma tentativa de manutenção do placar construído até então. E até que o São Paulo consegue construir placares. Né? E dessa vez o São Paulo fez um bom primeiro tempo. Levando em consideração que o Bahia, desgaste, não existe. É um time que só joga uma competição. O Rogério está aqui em São Paulo. Não precisa nem voltar para Salvador. Vou ficar uns dias aqui. Não tem o que fazer, não tem jogo no meio de semana. Né? O Rogério foi bastante ovacionado pela torcida do São Paulo. E acho que o jogo foi até a lesão do Alan Franco, na verdade, antes do Lucas. Né? Porque o Alan Franco se machuca, o São Paulo já tinha feito todas as trocas e ele tem que fazer número. Já assim, é um zagueiro, né? Então, tipo, não dá o zagueiro fazendo número, ele não pode ficar na zaga, ele tem que ficar longe do gol dele, né? E logo depois a contusão do Lucas, é uma contusão seríssima no tendão de Aquiles, né? Opera nessa segunda-feira. Futuro da carreira incerto, são muitas lesões complexas num curto período. E aí o São Paulo se defende como pode, consegue no final do jogo ganhar 5 escanteios seguidos, queimar 5 minutos com a bola em andamento, não é que o Rafael deitou, não, no campo de ataque, mas numa escapada o Bahia chega e aí o Rafael falha e entrega o 2-2 para o Bahia, que é um time que tem qualidades, mas que oferece também muito ao adversário. Então 2-2 para o Bahia, foi 2-2 contra o Santos, placares bailarinos nos jogos do Bahia são possíveis e comuns. E foi o que aconteceu de novo. Destaque para o árbitro, né? O Lacerda já é um árbitro que normalmente deixa o jogo correr. E não é porque o São Paulo estava na pseudo-casa dele que ele melou o jogo para o São Paulo. Ele não. Ele deu um acréscimo longo, ele não deu os 4... Olha, ele não deu os 4 na ambulância do Klaus, ele deu 7. E depois, com o São Paulo ganhando tempo no campo de ataque, ele deu mais 2, 9. E o São Paulo, 9 minutos acréscimo, 9 jogadores, acabou tomando gol no momento em que parecia que tinha acabado o sufoco, a pressão, por falha do seu goleiro. Porque o Rafael não é goleiro pro São Paulo. Aí eu sempre fico nessa situação. O Rafael é um goleiro nota 6. O São Paulo é um time nota 6. O Luciano é um jogador nota 6. O Bobadilha é um jogador nota 6. O Alan Franco é um jogador nota 6. O São Paulo hoje tem um time de futebol nota 6. Tem um clube de futebol nota 4. Ele faz o possível. O São Paulo... Tem uma direção nota 2. Não, direção nota 0. Né? Agora... Você viu que virou inquérito? Você viu que virou inquérito policial a mudança do estatuto, né, Arnaldo? Um tiroteio, né? Um querendo puxar o tapete do outro, o Conselho Deliberativo querendo derrubar o Executivo querendo derrubar... E aí, nós estamos falando 5 minutos do São Paulo e a gente não falou do Roger. Porque é claro que o principal problema do São Paulo não é o Roger, né, cara? Embora a torcida... É tão evidente. A torcida, eu falei... Eu falei o Roger Machado. Eu falei para vocês que ia acontecer, né? O Roger, além de tudo, ele teve dessa vez o dissabor de ver o outro técnico venerado. E a torcida do São Paulo não vinha venerando o Rogério nas visitas dele ao Morumbi, mas há algum tempo. Mas nesse jogo, em Bragança, era Rogério. Teve uma falta pro São Paulo que os caras gritaram o nome do Rogério. Então, no final, o Roger viveu isso. A falta. Aí, assim, o Roger é responsável pela lesão do tendão do Lucas, porque colocou ele antes da hora. O Roger é responsável... Não, o Roger... Marcos Antônio foi culpado também pela lesão. Cara, é um pouco demais, né? É um pouco demais. Arnaldo... Fala, Trajano. Não, uma curiosidade, quero saber o que você acha. Quando gritaram o nome do Rogério na hora da falta,
Eles estavam com saudade do Rogério cobrador de falta ou com saudade do Rogério treinador? Que no São Paulo não foi lá essas coisas, né? Ótima pergunta. Tava com saudade do Rogério, goleiro cobrador de falta. O goleiro mais subestimado da história do futebol. Tava com saudade de ídolo. Tava com saudade com um símbolo de uma era que passou faz muito tempo. Então, mas vem cá, né, Trajano? Então, já que você falou saudade de ídolo, o São Paulo tinha ídolo. Lucas Moura não é ídolo? Ah, sim, então. Mas o ídolo entrou e saiu. Mas ídolo. Comparar com o Rogério Não. É café pequeno, não, né? Mas tudo bem, mas o Rogério é como o Zico pro Flamengo. Isso é ídolo máximo. Mas o São Paulo, acho que a grande armadilha é tentar recorrer a antigos ídolos recentemente, como foi o caso do Oscar, que nem era ídolo, e o Lucas. E assim, além de tudo, de ser um time nota 6, o São Paulo é um time velho. E time velho para maratona, sente, é normal. Nada que está acontecendo é surpresa. Quantas vezes nas temporadas passadas chegava maio e o São Paulo estava com o DM lotado? Não tem muito segredo. Na verdade, até, acho que o São Paulo tem, nesse ano, alguns reforços com mais saúde. O Arthur é um deles, o Cauli, os caras ajudam. E o Arthur e o Cauli estão jogando bem, por exemplo. Mas é isso, eu acho que o São Paulo é o que mais faz a contagem regressiva, na minha opinião. Faltam 8 jogos em 25 dias. Se o Roger também deve estar fazendo essa contagem regressiva, né? Se ele vai sobreviver a 25 dias. Se o São Paulo termina... e não tem casa para jogar, então né, tem isso também, né? O São Paulo fez a dobradinha de jogos em casa, em Campinas e em Bragança. Sem querer ser pretensioso, se o São Paulo jogasse no Morumbi, ontem ele ganhava o jogo. Basicamente é isso. E para finalizar esse vídeo, temos uma atualização sobre o interesse do São Paulo em Everton Cebolinha. Houve um boato na semana passada que Rafinha teria ligado para o jogador, porém, o jornalista Alexandre Zaqueta entrou em contato com pessoas da cúpula são paulina que confirmaram que houve mesmo contato e Rafinha tentou convencer o atleta a investir a camisa tricolor. Uma das funções de Rafinha nos bastidores é exatamente essa: intermediar negociações por trás dos holofotes. Com grande influência até hoje dentro do elenco e com grande poder de persuasão por demonstrar liderança por onde passou, Rafinha realizou ligações para um atleta multicampeão vir defender o SPFC no meio de 2026. Segundo informações do renomado jornalista Alexandre Zaqueta em seu blog, o gerente do tricolor, Rafinha, ligou para o ponta-esquerda Everton Cebolinha sobre a possibilidade dele atuar no tricolor agora no meio do ano ou assinar um pré-contrato para 2027. Eles nunca atuaram juntos, mas se enfrentaram algumas vezes. O jornalista ainda complementou: a ideia do São Paulo é entender o modelo de negócios que quer o Flamengo para uma possível liberação em junho ou, na pior das hipóteses, assinar com o jogador visando o próximo ano. Cebolinha está sendo procurado por Grêmio, Corinthians e Atlético Mineiro. O jogador tem interesse em sair do rubro-negro e teria ficado lisonjeado com a sondagem do São Paulo. Ele demonstrou interesse em deixar a equipe carioca já no meio deste ano no período de Copa do Mundo. E aí, torcedor, voltando a falar sobre a partida de ontem, você acha que Roger Machado teve culpa no resultado? Deixe sua opinião nos comentários.